Fala, amigo cachaceiro, minha amiga cachaceira, como vão? Espero que estejam bem. Novo projeto, um projeto bem interessante, né? Parceria Cana Brasil, Publi Cachaça e Cachaça Classic. Estamos trazendo aqui para vocês essa sabatina, é uma série com vários episódios e a gente vai trazer uma galera que entende de cachaça para debater sobre cachaça de forma clara, de forma limpa e transparente, sem aquele papo de live. O que a gente sempre conversou, que a gente não quer mais do mesmo. Esse bate-papo vai ser um bate-papo para a gente descobrir, na realidade, o que vem acontecendo com a cachaça, né? Conhecer um pouco dessa transformação e saber de opiniões. Eu acho que isso é o mais importante, conhecer as opiniões desse povo cachaceiro, desse setor produtivo que é tão importante, tem sido tão importante para essa evolução da cachaça. E para dividir essa bancada comigo, quero dar boa noite ao Arnaldo e ao Otávio Cachaça, o Arnaldo Ribeiro da Cana Brasil, o Otávio Cachaça, que são os, digamos assim, os criadores dessa ideia, né? E me fizeram o convite. Eu estou honrado de estar participando dessa oportunidade de conhecer um pouco mais sobre cachaça, de falar um pouco. Eu acho que isso é o mais importante, de falar de cachaça. Então, Arnaldo, obrigado pelo convite, Arnaldo e Otávio. Muito legal, tá? Nós estamos fazendo aqui uma união entre o produtor, né, que é quem hoje produz cachaça, que é quem acompanha muito aí o Cana Brasil, com também quem faz a interface da cachaça, né, ao consumidor, que são os bartenders, que são as pessoas que fazem um trabalho maravilhoso para fazer a cachaça ser mais consumida e mais bebida, né, e mais apreciada pelo próprio brasileiro e também, né, nós vamos fazer alguns trabalhos pensando também lá fora, né? E esse início de trabalho, né, para essas entrevistas nossas, né, realmente é um aprendizado para mim, como Cana Brasil, e acredito que também vai ser um aprendizado para o Fábio, para o Otávio, né, e entrevistar essas pessoas e tentar extrair o máximo de conhecimento com a experiência desses profissionais que a gente está chamando para fazer as entrevistas. Aliás, bem-vindo para mim, né? Eu que estou chegando na ideia de vocês, mas é um prazer, meu amigo Otávio. Obrigado pelo convite, meu irmão. Para mim é uma honra, Fábio. É uma honra estar aqui hoje de forma tão horizontal com você, com o Arnaldo. Para mim é uma grande conquista enquanto trabalhador do setor. É de grande satisfação e a gente poder pensar e construir algumas ideias juntos e dialogar com tantos trabalhadores do setor que estão envolvidos com a cachaça, porque tem um compromisso com a valorização de algo que é nosso, de algo que mostra um Brasil com S, né? Então, o que nós estamos fazendo aqui é muito importante. Eu estou honrado em fazer parte, em estar aqui com vocês. Boa. Bom, eu acho que, sem mais delongas, a gente vai falar de um assunto que, de verdade, eu gosto, eu vivo esse assunto, nós três, né, vivemos esse processo de evolução da cachaça. Uma live um pouco lá atrás, que nós fizemos no Publi Cachaça, e a gente criou um tema chamado, um tema que dizia da pinga ao premium, a evolução da cachaça. E quanto a cachaça mudou, como a cachaça mudou, e para a gente que vive isso, né, principalmente os que vivem há mais tempo, como o Arnaldo, tem visto e tem curtido essa possibilidade, né, de ver o produto de qualidade sendo comercializado, sendo apresentado para o público final, né, para o consumidor final. Isso para a gente é maravilhoso, a gente que trabalha com isso. Então, para bater esse papo, né, para fazer uma sabatina, nós escolhemos uma pessoa que entende de cachaça, que está entrando para o meio da cachaça há pouco tempo. Eu tive talvez o prazer de estar iniciando ela nesse meio. Ela começou no Cachaça Classics, lá na Feira de Vassouras, mas já vim estudando o assunto já há muito tempo. Então, quero dar boas-vindas, né? E é com muito prazer, de verdade,
A gente começa esse bate-papo, essa sabatina, com a minha amiga Kelly Machado. Kellyzinha, bem-vinda, minha amiga. Boa noite para todos vocês. É um prazer estar fazendo parte dessa iniciativa, desse trabalho com a cachaça. Como o Fábio bem disse aí, né? Eu estou começando, já tem 2 anos e meio que eu estou me envolvendo com a cachaça, mas entrei para a área através de uma outra linha, né? Eu não comecei assim na produção, não comecei nos balcões trabalhando com coquetelaria. Eu comecei estudando mesmo de forma, né, acadêmica sobre a cachaça, porque eu tenho uma formação em História pela Universidade Federal de Minas e a gastronomia pelo SENAC, e somou-se a isso o curso sommelier pela BS, e venho me encontrando, né, com esse trabalho da cachaça à medida que eu conheço profissionais e vejo que as pessoas estão se comprometendo, né, querendo dar um novo caminho para a cachaça, né? O Arnaldo, eu já ouvia dizer sobre ele, né? Ele é uma das bases da cachaça, do trabalho com cachaça em Minas Gerais, como outros profissionais que eu já conheci, que até são de conhecimento dele, mas eu não o conhecia pessoalmente, mas sei que o trabalho de vocês que estão lá nessa geração, né, dos últimos 15, 20 anos, estão lutando ferrenhamente para valorizar essa bebida. Eu e Otávio, né, somos iniciantes no tema, mas eu acho que as nossas formações, de alguma forma, nos trouxeram para a cachaça. Porque tanto na história quanto nas ciências sociais, a gente sabe os conceitos que tem em torno da bebida que são do passado. E o fato da gente gostar de estudar, pesquisar, se envolver com o tema, a gente cada vez mais vem vendo o comprometimento, né, dessas ideias novas para mudar o conceito. Nós estamos aqui para falar de um conceito, que é a cachaça, mas o que é esse conceito? Por que antigamente, como o Fábio apresentou aí, a cachaça não era cachaça, era pinga, e agora virou cachaça? E quais são os diferenciais que a gente tem hoje em torno desse tema, né? É isso aí. E sobre isso, Kelly, eu já posso jogar a primeira pergunta para ela, Fábio? Sim, eu acho bom só explicar ao pessoal, gente, só para entender, serão 9 questões, somos em 3 aqui, então começa com o Arnaldo, passa para o Otávio, para mim, e assim a gente vai com 9 questões que cada um formalizou, né? Cada um de nós montamos, criamos para bater esse papo com a Kelly. É um formato diferente do que vocês já conhecem, mas dando certo, a gente vai criar mais episódios e mais temporadas desse CanaCast, que é para sabatinar os nossos convidados. Então, meu amigo Arnaldo, manda ver que agora o negócio vai ficar sério. Esse tema aqui é muito importante, né? Que é a questão das diferenças entre a cachaça de alambique e a cachaça industrial. O que você, nesse trabalho que você tem feito, né, tem percebido essas diferenças, né, entre a cachaça de alambique e a cachaça industrial? E como que você falaria para o consumidor para ele perceber essas diferenças entre a industrial e a artesanal, a de alambique? A cachaça industrial, né, ela tem um marco no Brasil, que é final da década de 70, início da década de 80, com o programa do Proálcool, né, que o governo federal instituiu sobre trazer nova proposta de combustível para o país. E nesse processo de industrialização, né, de fazer o álcool e trazer isso aí, esse produto, viu-se também a possibilidade de extrair uma bebida alcoólica, né, de consumo no mercado, que foi registrada como cachaça, porém pela veia industrial, né? Isso entretanto, nós sabemos pelos nossos registros históricos que a cachaça de alambique ela tem um registro histórico documentado, histórias, pesquisas, e sempre tivemos alambique pelo Brasil. Só que não havia assim esse conhecimento profundo do que é uma cachaça produzida no alambique.
E a cachaça industrial começou a ser um produto lá do Proálcool e virou uma fonte grande de interesse econômico, engarrafou, chegou no mercado e começaram a se desenvolver bebidas. E essa cachaça, ela tem características diferentes da cachaça de alambique, que tem toda uma história, todo um tipo de procedimento, de forma de destilar muito diferente. A cachaça de alambique, ela depois que faz todo o processo de mosto, fermentação e vai para destilação, ela é feita por batelada. Então, é uma cachaça que ela é feita, ela tem partes, ela extrai, ela é produzida, ela é destilada e nós temos 3 partes nesse produto, né? No processo, o aproveitamento é o coração desse processo de destilação. Na cachaça de alambique, na cachaça de destilada industrial, nós não temos esse processo. Ela é muito diferente. Então, ela também não vai trazer como produto final, os aspectos de aroma, de sabor e do que a bebida realmente representa. E isso dominou o mercado durante muito tempo. E os produtores que já tinham alambique, produziam essa cachaça no formato de alambique, que ainda estava ligado a raízes culturais, ficaram assim, extremamente incomodados com isso, né? E começaram um movimento de valorização dessa bebida. Então, elas têm formas de fazer diferentes, elas têm um resultado final de produto no que se refere ao tipo da bebida, ao aroma da bebida, aos sabores que essa bebida traz, muito diferente. Então, esse movimento que começou dos produtores, né, esse movimento de reconhecimento da cachaça de alambique para fazer frente à cachaça industrial, que já estava adentrando os mercados, tanto no Brasil, e já começaram, inclusive, a investir para fora do Brasil, para fazer esse líquido, né, produzido a partir do mosto fermentado de cana-de-açúcar, com o nome de cachaça, chegar no mercado lá fora. E aí, Kelly, você acha que esse movimento da cachaça de alambique começou junto com a ANPAC, com o trabalho da primeira associação de produtores, ou não? Eu assim, pelo que eu tenho visto, né, e lá no curso também, já havia um movimento um pouco anterior, com outro nome, né? Os próprios produtores começaram a se movimentar, eu acho até que por questões tanto econômicas, mas muito mais pelo que o produto representa na cultura do Brasil. E com essas iniciativas de organização, que não era ANPAC antes, havia um outro nome, que eu não me recordo aqui. Mas depois a ANPAC começou com pessoas mais, né, integradas ao movimento e profissionais como você e como outros da época, a construir a cachaça de alambique, o conceito da cachaça de alambique. Porque eu precisava fazer frente à cachaça industrial. E são processos muito diferentes. A cachaça de alambique ela tem uma história por detrás dela muito, muito rica, muito importante, entendeu? Eu tenho um processo bioquímico nas duas, só que os resultados e a proposta que elas trazem são muito diferentes. E a grande pegada que eu observei nesses estudos que eu venho fazendo sobre a cachaça de alambique é que existe uma preocupação profunda de valorizar uma cultura mesmo da história do país, que ela tem o próprio alambique em si, os instrumentos, né, os equipamentos que compõem o alambique, eles datam lá do período colonial, do período que os holandeses vieram para o Brasil, começaram a produzir açúcar. Claro que hoje existe uma sofisticação tecnológica para ter equipamentos mais seguros, com resultados melhores, né? E outros processos foram agregando. Mas quando você esbarra na questão bioquímica de estudar o que é cachaça industrial e o que é cachaça de alambique, é que nós vamos perceber as diferenças, porque são registros bioquímicos sobre a bebida. A gente não pode descartar esses conceitos que tem suporte, né, acadêmico, muito sérios envolvidos, né? Eu respondi o que você queria saber?
Arnaldo? Eu acho que sim, Kelly. Otávio, quer fazer sua pergunta? Acredito que Bom, o Otávio deve estar com um probleminha, então vou fazer o seguinte, Kelly, vou entrar com a minha questão, tá? Tá. E aí, quando o Otávio voltar, bom, acho que ele voltou. Quais considerações, perspectivas você tem? Otávio, faz de novo. Faz de novo que você saiu e voltou. Faz de novo que você saiu e voltou. Aí cortou a sua pergunta. Otávio? Repete para nós, Otávio. Bom, acho que o Otávio não está ouvindo a gente? Bom, não tem problema não. Acho que o Otávio não está ouvindo. Bom, vamos lá, Kelly. Eu tenho percebido que o mercado de cachaça de alambique tem crescido muito, né? É algo que a gente vive no dia a dia, principalmente por causa da qualidade do produto, dos investimentos, e tem tido uma repercussão muito positiva, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional, né? Eu acabo tendo que ter esses contatos para ver se existe possibilidade de eu levar o evento para fora do Brasil. Então, preciso acompanhar esse mercado, preciso acompanhar a cachaça comercialmente. E conversando com algumas pessoas que trabalham com cachaça industrial, têm percebido uma mudança no mercado. Você acha que em algum momento, eu queria que você discorresse sobre isso, em algum momento a gente pode ver a cachaça de alambique comercialmente ficar mais valorizada do que a cachaça industrial? Você acha que em algum momento a gente pode ver essa transição? Ou se de repente já não aconteceu essa transição comercial, né? Eu digo nem só em quantidade, mas na procura, nas prateleiras, por exemplo. Você acha que em algum momento vai acontecer ou já está acontecendo isso? Fábio, bom, eu pelo que eu estou observando, né, de algum tempo para cá, as associações nacionais, né, os alambiques de um modo geral, as instituições nossas, né, ligadas ao setor produtivo da cachaça, elas estão assim se dedicando realmente, né? Claro, ainda tem barreiras para romper, mas elas estão se dedicando realmente para que a cachaça de alambique ganhe esse mercado de forma mais consolidada. A gente sabe que nós temos uma produção grande, temos um consumo interno, mas que no mercado externo a gente ainda está assim, digamos que com poucos acessos ou com poucos clientes. Eu acho que a melhor palavra seria essa, poucos clientes. Mas a gente poderia dizer assim, o que está faltando? Eu acho que como nós estamos, né, nos organizando, pelo que eu tenho estudado a respeito, tem pouco tempo que eu acho que nós, brasileiros, e as instituições envolvidas estão acordando, percebendo o que a cachaça de alambique representa. Então, agora, parece que olha para você ver, a cachaça está na história do país há muitos anos. Contudo, só agora, nos últimos 30 anos para cá, né, não vamos pôr um marco assim fiel, exato, porque eu acho que é difícil, mas que esse conceito da cachaça e tudo que há em torno da cachaça começou a mudar. E essa mudança ela está sendo provocada no mercado e eu acho que só agora, pelo que eu tenho estudado, que os produtores estão se conscientizando do que a cachaça representa e aí eles estão se movimentando para o reconhecimento dela. Então, assim, eu creio que a gente torce por isso, né? A gente tem, todos nós, de alguma forma, estamos nos organizando
para que ela cresça realmente no mercado externo e provoque as mudanças internas que precisam ser feitas porque são políticas internas que eu tenho que ter para um produto para ele chegar lá fora. Eu estou brigando com conceitos antigos que foram construídos lá no passado sobre a cachaça. Então, eu tenho que mudar aqui dentro, fazer as pessoas daqui entender. Esses profissionais daqui agora estão enxergando o mercado e estão se movimentando para poder desenvolver e qualificar o produto para ele chegar no mercado lá fora. Porque eu tenho restrições lá fora que impede que a cachaça ainda alcance, né, o mercado na dimensão que ele pode alcançar. Então, se os movimentos que a gente tem feito aqui, o produtor ele tá buscando esse suporte, o poder público está se abrindo para isso, valorizando, né? Agora mesmo em Minas Gerais nós vamos ter um concurso aqui de cachaça, que é pelo primeiro concurso no estado de cachaça, o Arnaldo sabe disso, com apoio de instituições do governo, do estado, né? Emater, FAPEMIG, que vai movimentar, trazer os produtores para esse movimento desse concurso de cachaça, no sentido de dar ao Estado para a cachaça que o mesmo caminho de valorização, de reconhecimento internacional que nós tivemos para o queijo e para o café. Então, a gente vê que há uma preocupação dos produtores em se alinhar, digamos assim, com as instituições e o poder público para alcançar esse mercado, porque isso se consolidando, eu acho que fica muito melhor, né? Vai ser menos difícil, não é que vai ficar fácil, não, vai ser menos difícil para nós alcançar o mercado externo do jeito que nós queremos e merecemos chegar lá, né? Então, essa perspectiva econômica da cachaça, ela está muito positiva, sabe? A gente vê, por exemplo, quando você vai para as feiras, igual a gente foi no Expo Cachaça, eu estava em Salinas até semana passada, e outras feiras para o país, já tive em João Pessoa no ano passado, você vê que existe um movimento de suporte, porque a bebida está ganhando suporte, que é uma coisa que a cachaça de alambique no passado não tinha. Ela não tinha suporte, ela está ganhando suporte. Tá certo, isso aí. Otávio? Eu achei perfeita a resposta. Eu tinha caído o meu sinal, eu entrei agora. Você acabou fazendo a outra pergunta, Fábio? Sim. Fiz a minha primeira pergunta e o Arnaldo a dele. E você faz a sua agora, primeira. A primeira, né? Perfeito. Kelly, você já estava falando sobre essa percepção do mercado interno e externo, como nós temos que nos organizar, né? E que a cachaça, pela primeira vez, não pela primeira vez, mas como ela tem realmente tido esse apoio, eu gostaria de pensar com você e de ter a sua resposta sobre como a regulamentação e a certificação da cachaça no Brasil tem impactado a qualidade e a percepção do produto, tanto no mercado interno quanto externo. Tá bom. Bom, essa regulação, né, que a cachaça de alambique vem ganhando, né, essa regulação ela tem sido atualizada à medida que os processos da cachaça, que o conteúdo sobre o tema e as exigências do mercado estão surgindo, né? Essa regulação ela vem se adequando, né? Durante muitos anos, né? Eu acho que, pelo que eu tenho estudado, eu vi que nós perdemos um pouco desse processo porque houve uma resistência, digamos assim, de entender a necessidade de você regular, porque é difícil, viu, mexer na tradição. Às vezes a pessoa tem uma técnica, uma forma de fazer e ela sabe que aquilo dá certo, mas ela resiste em aceitar e regular. E a pressão do nosso poder público, do nosso administrador hoje, é trazer para a regularidade, né,
pela regularidade tributária, legal, exatamente porque quanto mais reconhecimento e parâmetros legais eu consigo preencher, mais valor para esse produto eu estou buscando construir para garantir o mercado. E aí eu acho que quando a gente consegue fazer isso, né, a gente consegue, né, demarcar o nosso próprio território, né? A gente está demarcando um território interno, se unindo, né, buscando, inclusive, isso, porque a legislação sendo nacional, o desenvolvimento, a consolidação desse conceito sendo nacional, todos os produtores que estão em todas as regiões do país vão agregar, né? Eu vou sair de uma clandestinidade e vou ser reconhecido legalmente, aí eu posso entrar em qualquer supermercado, em qualquer restaurante, em qualquer mercado interno ou externo, né? Eu vou criar todas as exigências, responder todas as exigências que o Estado está pedindo. Então, assim, nós só temos a ganhar com isso, né? Nós não estamos, né, perdendo tempo, nós estamos recuperando um tempo que nós não investimos no passado. Né? Eu acho que a grande diferença que nós estamos fazendo hoje, porque olha para você ver, antigamente, vamos pegar um pouco da minha área, a produção de cachaça era restrita somente aos alambiques e aos produtores locais. E mesmo quando ela foi inscrita legalmente para ser reconhecida, ainda não havia o que nós já estamos tendo hoje, onde já se pensou em falar em escola de produção de cachaça. Nós não tínhamos isso. Se você quisesse entender qualquer coisa sobre cachaça, de degustação à produção, você tinha que ir lá e ver o produtor fazer e ele contar a técnica dele. Só que quando a gente padroniza as técnicas, você traz a experiência do que é artesanal, você padroniza, você registra, e você realmente está identificando a história desse produto. Tem um lema que se usa no setor imobiliário que eu acho que cabe muito bem para a cachaça. Quem não registra não é dono. Se a gente não fizer esse caminho, né, de construir esse conceito, né, e agora nós já estamos fazendo isso, mas nós estamos evoluindo nisso, porque cada momento eu tenho uma adequação para fazer, eu vou perder essa cultura, essa bebida, e esses registros, essas histórias, eu vou perder muito mais do que eu vou ganhar se eu fizer o caminho correto, que é a legislação, a padronização. A escola de produção que o Arnaldo traz, né, na iniciativa e na experiência que ele traz, é um dos pontos, né, e a gente tem outras escolas. Claro que nós, mineiros, estamos um pouco à frente em relação a outros estados, mas pelo que eu já vi nas escolas hoje, nós estamos trazendo gente de outros estados para aprender conosco. Então, isso é a importância real que o produto representa. Né? Nós não temos como fugir disso mais, nós temos que evoluir nisso o tempo inteirinho. Eu não sei se eu consegui te responder, porque como eu não estou conseguindo escrever os pontos para poder pautar melhor o diálogo, né? Eu estou tentando responder à medida que o assunto vem assim. Você está bem, sim. Está ótimo. Foi muito bom, Pedro. Obrigado. Gente, essa foi a primeira rodada. Lembrando que esse é o primeiro debate, digamos assim, real, aberto, limpo sobre cachaça. E a gente está com a Kelly hoje aqui, batendo esse papo, a Kelly Machado. Eu ficaria aqui por algum tempo, Kelly, falando dos seus predicados, né, das suas formações, mas o mais importante é que você entende de cachaça e a gente quer falar de cachaça. Então, para começar a segunda rodada, Arnaldo, contigo. De uns 5 anos para cá, ele cresceu demais. Né? Antes, a cachaça era uma bebida mais vendida mais no mercado popular, né? No mercado de produto de preço mais baixo. Mas
como que você enxerga um caminho para a cachaça fortalecer mais ainda nesse mercado premium, né? Colando aí ou ultrapassando alguns destinados mais tradicionais desse mercado premium, tanto a nível de Brasil como lá fora? Concordo com você quando você fala que a cachaça ela estava, né, num nível, né, mais popular, né? E eu acho que isso tem razões históricas para estar, e de 5 anos para cá esses processos estão mudando, né, para valorizar o produto. E quanto a essa. E isso é a prova disso, né? Exatamente, eu acho que começa. A prova disso, eu acho que ela vem aparecendo exatamente com o próprio nome da bebida, né? A forma como eu passei a rotular a bebida, né? Colocar lá no rótulo o nome da bebida, a responder a questão, a rotulagem hoje ela é identificada, né? Ela tem que ser cumprida legalmente. Quando eu mudei o rótulo da cachaça, eu já dei esse passo para que ela comece a aparecer no mercado com outra identificação. E aí ela vai começar, né, a aparecer nas prateleiras de qualquer lugar que ela chegar, né, seja nacional ou internacional, com uma identificação de forma que obrigue o consumidor a ler o que é aquilo. E eu observei que houve uma evolução muito grande, Arnaldo, nos rótulos da cachaça, porque eu criei conceito, eu mudei o conceito da bebida, eu coloquei isso no rótulo, mas houve uma evolução nesse conceito através da apresentação dessa bebida para competir no mercado. Porque antigamente os rótulos, e a própria bebida em si, ela podia até ter uma qualidade. A gente sabe que já tinha, né? Porque sempre houve a preocupação de muitos produtores de oferecer um produto bom para o mercado. Mas acontece que eu não tinha uma identidade assim que eu vou dizer, que eu vou colocar para o meu consumidor, que ele vá se interessar em procurar pela cachaça. E como de 5 anos para cá, né, vão aumentar esses prazos, houve uma preocupação, um investimento, sido feito um investimento para que ela alcance e chame a atenção da clientela. Então, a gente sabe que a cachaça de alambique, primeiro, o termo alambique já trouxe um diferencial para essa bebida. Quando eu trouxe esses conceitos de alambique, de envelhecimento, barristro, fui agregando as madeiras, criaram tradições, né? No Brasil, nós temos tradição em armazenamento de madeira. Eu comecei a fazer o consumidor dessa bebida pensar diferente, e ele começou a ver a cachaça com outros olhos. Coisas que, de forma de identificação, que as outros destilados no Brasil e outras bebidas que vinham do mercado externo já tinham, mas a nossa cachaça não tinha. Porque não havia, como o produto era artesanal, não havia essa preocupação no mercado. A grande diferença que eu acho agora é as pessoas estão se preocupando, por exemplo, na hora que vão dar um presente para alguém, elas estão valorizando a cachaça e o rótulo está identificando isso. Ele está criando uma identidade com aquela pessoa. Poxa, eu vou dar um presente para a pessoa, eu vou dar uma cachaça. A classe que a bebida está ganhando. Ela está ganhando uma classe de consumidores, uma classe de valor no mercado, uma classe de marketing. O marketing, a divulgação do produto, tudo isso tem construído para ela ganhar o mercado e poder ser competitiva com as demais bebidas com as quais ela está competindo. A gente tem um caminho longo, mas eu acho que nos últimos anos nós estamos conseguindo, eu sinto assim que as pessoas parecem que estão querendo correr contra o tempo, porque nós não estamos deixando a história para trás, nós estamos escrevendo, eu já tive até essa conversa com o Otávio, nós estamos querendo escrever a história da cachaça de uma forma bonita, grandiosa, valorosa,
e ela tem um valor que as outras bebidas também têm. Então, eu acho que o caminho que nós estamos buscando agora é esse mesmo, sabe? E ele vai ser vitorioso. Maravilha. Otávio. Kelly, você poderia comentar sobre a importância da cultura e da tradição na produção da cachaça? Como isso influencia a aceitação e o valor do produto? A cultura e a aceitação e essa história toda, né? Ela tá sendo registrada, no meu entendimento, ela está sendo consolidada cada vez que a cachaça agrega informações importantes, com registros. Eu insisto que essa questão dos registros históricos, os registros legais, eles são o nosso caminho para construir isso, né? Então, eu não poderia falar de cachaça se eu não tivesse começado a legislar em cima do tema. Obrigar as pessoas e os nossos poderes a entender que isso tem um valor importante para a história do país. Eu não estou só legalizando uma bebida, eu estou legitimando uma bebida. Ela já tinha uma história, ela já tinha raízes profundas na cultura do povo brasileiro, mas ela não era considerada de forma tão legítima pelo cidadão brasileiro, porque ela faz parte da história do povo brasileiro. Então, se eu legitimo a bebida e torno ela legal, é o casamento perfeito. E isso é que está propiciando a cachaça crescer, né? Então, assim, de uma forma... claro, nós temos processos burocráticos para vencer, logicamente, e esses processos burocráticos são essenciais para se consolidar aqui, porque quando eu vou exportar a bebida lá fora, há uma série de exigências. Cada país tem a sua legislação, mas eu tenho parâmetros internacionais que têm que ser correspondidos. E nós aqui temos que enquadrar esse produto dentro desses parâmetros internacionais. Porque senão eu não consigo adentrar esse mercado. Se eu não responder tecnicamente, né? Não basta eu falar em palavras, eu tenho que responder tecnicamente os parâmetros para que isso aconteça. Para que ele lá fora me respeite, porque senão ele não vai me respeitar como produto, como destilado. Eu tenho que estar no mercado dele, mas eu tenho que eu tenho que conquistar ele quanto consumidor e atender todas as exigências que ele quer que eu tenha para poder estar lá na prateleira do supermercado dele. Então, isso é muito importante, a gente não pode perder isso de vista. É isso aí. É o que a gente sempre comenta, né, gente? É um investimento na valorização da cultura nacional. Investir na cachaça é isso. Eu acredito que se o governo, principalmente o governo federal, visse com outros olhos, né, com mais seriedade, de repente facilitaria a entrada nesse mercado internacional, principalmente com estratégias publicitárias mais sérias e mais certeiras, falando de cachaça de verdade, né? Eu acho que facilitaria. Quando você fala, Fábio, de reconhecimento, né, do poder público reconhecer, eu acho que na outra ponta do discurso, o número crescente dessas feiras, desses festivais aí pelo Brasil afora, está, de alguma forma, pressionando o governo, o poder público, os administradores, a reconhecer a importância que a cachaça tem, como outros bens, né, da nossa memória, da nossa história, tem que ser valorizado. Então, assim, acho que o calendário, quando você pega os calendários que a gente tem visto aí de divulgação, seja na revista da ANPAC, seja na revista da Cúpula da Cachaça, a gente está vendo assim, a quantidade de eventos culturais e gastronômicos, e a cachaça faz parte da gastronomia do Brasil. Eu, como pessoa da área de gastronomia, venho insistindo muito nesse discurso, porque ela não é meramente uma bebida, ela faz parte da gastronomia do Brasil. Quando você provoca isso e desperta isso
convence, né? Quando a gente abre uma perspectiva de combinar gastronomia e a cachaça, né? Cada região do Brasil tem a sua gastronomia e tem a sua cachaça. Você está movimentando a cultura desse país e obrigando as pessoas a ir lá na feira, conhecer coisas que elas não imaginavam, e elas, poxa, vou pôr a cachaça, combina com isso, a cachaça é importante. Eu nunca tinha imaginado de beber uma cachaça pensando assim, ou combinando com isso ou com aquilo. Então, assim, mas sempre ligado à questão da nossa cultura, que é muito forte na questão alimentar. Então, a valorização a apresentação e a valorização do produto está nas feiras, nos festivais, que traz entidades como as que a gente já falou, Emater, FAPEMIG, SEBRAE, que são instituições que estão aí desenvolvendo políticas que envolvem esse produto cultural dentro dos processos de cidadania, trazendo como uma profissionalização. Quando eu trago essa profissionalização, eu também estou valorizando essa cultura. Ela está saindo do anonimato, de ser só que o conceito antes qual que era? Artesanal. Ele não era uma cachaça. Ele era a pinga e era artesanal. Agora não, agora ela é a cachaça e ela ainda ganhou palavras novas que estão carregadas mesmo no sentido de valorizar, que eu tenho a cachaça premium, envelhecida. Então, assim, isso está fazendo parte da nossa cultura. Embora eu use palavras estrangeiras, mas o intuito é um marketing que eu estou trazendo para a bebida para valorizar essa identidade que essa bebida tem. Então, eu estou avançando muito com isso. É verdade. Inclusive, aproveitando a tua deixa, você falou da ANPAC, a minha segunda questão é exatamente sobre as associações. Eu acho que elas podem ser essa conexão, né, com o governo, por exemplo. Né? Pode ser uma alternativa de conectar o produto ou, né, na parte que me toca, os eventos, né, de uma forma geral, ou um projeto de exportação, por exemplo, ao governo. A gente pode falar que tem alguns projetos do setor, né, projetos setoriais, eles gostam muito de falar do projeto setorial, achando que é uma coisa que já acontece, que já existe, que não acontece. Não existe um projeto setorial efetivo. Você tem projetos de marketing, que você leva eventos lá para fora para dizer que está fazendo. E, gente, isso aqui é um debate, então a gente precisa falar sobre isso. Sim. Eu acho que, e aí eu quero saber, inclusive, a sua opinião, eu acho que as associações elas precisam ser mais efetivas, como, por exemplo, a ANPAC, o IBRAC, que hoje talvez são as maiores associações. Então, o que elas podem contribuir, Kelly, para essa evolução, né? E quais as medidas que elas poderiam estar adotando para tornar esse processo mais eficaz? Um processo de valorização, mas também um processo comercial, processo de exportação, porque eu acho que o segredo começa com o intermediário. O intermediário podem ser as associações. Sim. Eu tenho acompanhado, assim, observado em outros eventos que eu já participei, né, inclusive de ordem acadêmica, né, e eu percebi a presença desses profissionais dessas instituições, do IBRAC, da ANPAC, da FENAR, das instituições que estão aí disponíveis, né, buscando isso aí. Elas têm que cumprir um rito, digamos assim, do Estado burocrático. Isso aí, elas não conseguem fazer isso sem cumprir. A ANPAC, ela é nacional e ela é uma instituição, né, que ela vem, cada vez que um produtor de cachaça se filia a ela, né, quanto mais se filiarem, melhor, fortalece o movimento, né, assim, o pessoal teve algumas conquistas aí de reconhecimento em 2023, ampliou aí alguns reconhecimentos importantes, mas ainda assim a gente vê que falta muita coisa, né?
Porque eu observo muito que tem produtor ainda resistente a se filiar a essas instituições. Kelly, mas você acha que isso é falta de comprometimento, de repente? Comprometimento real com o setor? Não, eu acho que é medo. Eu acho que é uma falha instrutiva. Né? A gente sabe que hoje essas instituições aí estão buscando chegar nessas pessoas, convidando, tanto que todo evento que eu vou, que está ligado à cachaça, tem lá um stand disponível para orientar esses profissionais da cachaça, esses produtores de cachaça, trazer para a regularidade, fortalecer o movimento, e a questão do mercado exterior. Tem muita gente que questiona, fala assim, mas para mandar para fora tem que ter dinheiro. Não é só a questão do dinheiro, não é que o produtor tem que ser rico para mandar a cachaça dele para fora. Ele tem que atender os parâmetros legais. E aí eu vejo, eu estava na FAPEMIG ano passado participando e eu vi essa discussão lá. E aí o pessoal da Receita Federal, dessas instituições todas que querem dar esse suporte, estavam lá disponíveis. E assim, foi a minha surpresa. O Bebeto até estava comigo na época, o Bebeto Coelho. A minha surpresa foi que, assim, você não tinha 10 produtores lá participando do evento, querendo buscar. Então, você vê que o pessoal ainda tem um grupo que é resistente. E a gente está lutando. Cada vez que eu tenho uma feira, que tem um stand desse pessoal que é qualificado, que é instruído, que está dentro da norma, que quer buscar, e você pega IBRAC, você pega ANPAC, esses movimentos aqui em Minas, a ANPAC tem dado suporte a todos, seja com o nosso sommeliers, levando, né, para ajudar no processo seletivo de apuração da qualidade das cachaças, seja pelas vias, né? Nós já temos hoje em Minas Gerais 3 grandes laboratórios que estão registrando os potenciais que a cachaça. Isso tudo está sendo feito para poder estimular e valorizar e reconhecer o produto. Mas a gente ainda percebe, eu ainda percebo que o produtor ele ainda está resistente com isso. Eu acho que é uma limitação, assim, é uma consciência que esbarra na questão legal. E a gente está tentando lutar para que isso seja rompido. Tanto que esses movimentos, você pega os movimentos de coquetelaria hoje que estão acontecendo, eles ainda não têm suporte do setor administrativo, digamos assim, e ligados à secretaria. Quando eu falo setor administrativo, eu estou querendo falar das secretarias, tá, gente? Secretaria Municipal, Secretaria dos Estados. A gente tem que... Essa primeira comunicação tem que começar nessas instituições, para que agora o governo, né, os governos venham oferecendo políticas para valorizar o produto. E aí, esses movimentos de valorização da cachaça por uma outra ótica, que não seja só a produção em si, eles estão, assim, ainda eles estão iniciando, porém com algumas dúvidas, porque o próprio produtor tem dificuldade de enxergar que a cachaça dele cabe numa outra esfera produtiva de valorização que não seja meramente o alambique dele. Então, tem que fazer um trabalho. Eu acho que quanto mais as escolas de produção de cachaça se aliam e levam profissionais como envolvidos na coquetelaria, que hoje a geração de consumo da cachaça está mudando. Para eu apresentar e ganhar esse público, eu tenho que levar esses conhecimentos para ele, da produção, e lá, nesse processo dessas escolas, eu entro com esses conhecimentos, hoje, que são muito contemporâneos, que são as bebidas consumidas de forma consciente e de forma mais acessível. A coquetelaria, só para ilustrar, ela é uma bebida, ela oferece a bebida de forma acessível, ela sem colocar a questão do preço. O brasileiro ele questiona muito essas questões, mas porque o produto é daqui, porque ele tende a valorizar o produto estrangeiro. Quando eu estou tentando discursar o contrário, mostrar para ele que a bebida ela é acessível de uma outra forma e que ela tem um valor, a gente provoca surpresas nas pessoas para elas poderem conhecer o produto. Então, assim, o nosso Estado, né, o nosso poder público,
ele realmente ele precisa, através dessas instituições que a gente se pronunciou aqui, a participar mais do que o que esses movimentos estão trazendo. Até para esclarecer para o cliente, para o consumidor, que ele não é um vilão. O brasileiro tem medo do fisco. Está lá na história do Brasil o tempo inteiro. O fisco assusta. Mas isso aí é para valorizar o produto. Por isso que eu acho que o papel dessas discussões são importantes. Eu vou deixar até aqui em aberto para todos um pensamento, né, e é uma opinião particular de quem sofre um pouco com a falta de incentivo, e a Kelly sabe disso, o Arnaldo e o Otávio também. Eu acho que tem que olhar para a cachaça de alambique como olham para a cachaça industrial. Eu acho que se a cachaça de alambique tivessem pessoas que lutassem, como existem instituições que lutam pela cachaça industrial, eu acho que a cachaça de alambique estaria num lugar muito maior, talvez acima, há muito tempo, da cachaça industrial. Essa que é a verdade. O que gera mais, monetariamente, o que gera mais dinheiro, talvez ganhe mais visibilidade do que quem tenha mais valores, né? Principalmente valores culturais, que é a cachaça de alambique. Bom, fechamos aqui a segunda rodada, meus amigos Arnaldo e Otávio, para essa sabatina piloto, né, que a gente chama de CanaCast, com muito prazer e carinho. E eu acho que a gente pode começar essa última rodada, a terceira rodada aí de questões. Então, Arnaldo, fica à vontade. O produtor. E recentemente eu tive iniciativa, né, e junto com outros produtores, de no mercado de origem montar a Cabas Ribeiro, onde a gente está querendo buscar conversar agora com o consumidor e ajudar esse consumidor a entender um pouquinho mais de cachaça. Importante. Então, essas iniciativas são muito importantes. Eu queria entender com você o que você acha, né, e quais são as iniciativas que você acharia interessante para a gente esclarecer melhor o consumidor, tanto o consumidor que aprecia a cachaça, como o consumidor que, por algum motivo, ainda não conhece bem a cachaça, a apreciar uma boa cachaça, apreciar uma cachaça de alambique. Ô, Arnaldo, pelo que eu observo, assim, eu acho que o caminho que a cachaça tem que fazer para ser mais, né, reconhecida pelo público, né, eu acho que nós não escaparíamos muito, né, embora eu acho que hoje, eu volto a insistir que essas festivais, essas feiras... Não caiu, não. Essas festivais, essas feiras são o nosso primeiro, são um cartão de visita para a cachaça, são muito importantes. Mas quando a gente consegue promover, ter atitudes, né, de apresentação, gosto de estar falando que tem um mercado de origem lá, que você, né, tá buscando construir isso, eu observo um caminho como se você estivesse fazendo uma compra, né, e tivesse uma pessoa apresentando aquele produto naquela sessão. Eu acho que nós temos que buscar o encantamento do cliente. E a única forma que eu observo que mais próxima de eu fazer esse encantamento do cliente é realmente demonstrando isso para o cliente, né? Porque, por exemplo, na nossa história, nós não fomos educados a beber a cachaça como parte integrante do nosso dia a dia na nossa alimentação. Então, quem bebia cachaça? O público era muito restrito, e principalmente ligado a classes sociais, né, diferentes, por motivos sociais também o acesso era diferente. Como nós demos um salto gigante ao longo da história, e estamos agora no século XXI, que agora no século XXI, que a gente está valorizando realmente a cachaça. Porque como a cachaça industrial começou lá atrás, o empresário da cachaça
que pegou carona no processo da produção do álcool, virou empresário da cachaça. Ele, com a mentalidade de empresário, ele investiu no produto industrial. E aqui agora, no século XXI, o produtor de cachaça, ele é um empresário, ele não é um produtor ele não produz um produto de origem artesanal, cultural, mas não, ele é um empresário. Ele tem que entender que, como empresário, ele tem que investir como empresário para que o produto dele seja conhecido pelas pessoas. Então, não há outro caminho que não seja uma propaganda do produto, um marketing do produto, apresentar degustações do produto, mostrar a versatilidade da cachaça através da coquetelaria, que eu acho que abrange mais facilmente os públicos, né? Eu acho que se você pega de acima de 18 anos, você vai chegar em faixas etárias diversas. E a faixa etária que está bem acima dos 50, 60 anos, ela vai conhecer a cachaça de outra forma. E isso tem que ser pela via do marketing e da propaganda. Se o produtor de cachaça de alambique não investir na propaganda do produto dele, que é um produto de mercado, né? Ele tem que entender que é o negócio dele. Ele não investir nisso, ele vai continuar fora do mercado. E as outras bebidas que estão investindo nesse processo econômico, porque é um processo econômico, gente, ele vai ganhar o mercado e a cachaça vai continuar perdendo. Então, é uma consciência, o cara tem que entender. E aí ele tem que investir por essas vias. Apresentação do produto, degustação, coquetelaria abre portas sensacionais. O número de bartenders, a gente está com esses eventos aí, o Fábio tem trazido esse evento, né, já há tempos aí. Você vê, a gente chegou lá, a Casa Alvorada, como os locais que a gente tem ido aí, eu tenho conseguido, porque as portas para se abrir para esse consumo, elas estão lentas para abrir, mas quando abre, você vê que o lugar fica pequeno, dado o interesse das pessoas de conhecer o produto. Então, eu acho que um caminho é esse. Você já é produtor de cachaça também, você sabe isso, sabe disso. Se eu não mostrar o meu negócio para as pessoas, elas não vão conhecer. É um mercado. Eu tenho que mostrar o meu produto no mercado. E eu tenho que fazer isso. Eu sei que não é uma coisa simples, mas isso tem que ser de forma incisiva, porque quando você pega os produtos das outras bebidas, seja vinho, seja gin, seja vodka, olha o nível do investimento que esses produtores fazem para convencer o cliente que está lá. Antigamente era na televisão, agora não é isso mais. Agora é na telinha, ou é numa chamada de outdoor, ou é nesses eventos mesmo. Olha o investimento que esse produtor faz desse produto para poder convencer quem passa ali para degustar que aquele produto vale a pena ele levar para casa dele e ter lá e oferecer para as pessoas. Não tem outro caminho. Só que o nosso produtor de cachaça, de alambique, ele ficou muito engessado, digamos assim, no universo dele. Ele está demorando ainda. Nós estamos tentando, nós estamos puxando, nós estamos crescendo o movimento, nós estamos tendo mais feira, a legislação está sendo mais incisiva, mas ele ainda tem dificuldade de enxergar que a cachaça dele é um negócio e ele tem que agir como um empresário para o produto dele ser valorizado. Fábio? Bom. Caiu de novo, eu acho. Caiu, aí voltou. Voltou. Vai dar certo agora. Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Kelly, você poderia comentar sobre a importância do terroir na produção da cachaça e como as características regionais influenciam a qualidade do produto? Visto Paraty, né, que foi reconhecida como uma denominação de origem e uma comprovação de que nós temos o terroir, e ainda a gente ouve eu não ouço de muitos profissionais, não, mas eu já ouvi gente falando aí que cachaça não tem buquê, que cachaça não tem terroir. O que você acha dessa história? Olha, essa questão do terroir, eu também acho que eu penso, pelo que eu tenho estudado, pesquisado, né, e ouvi,
Eu já conheci esse termo lá da área de vinhos, porque eu tenho um pouco de formação em vinhos, não sou sommelier de vinhos, mas tenho formações assim mais profundas no vinho, porque eu gosto mais de vinho também. É um termo que vem dessa área, né, dos vinhos. A gente sabe que quando uma palavra, como essa palavra representa terroir, é trazida para a esfera da cachaça, eu também estou agregando um conceito para essa bebida, para ela ganhar um cenário de valor, né? Eu acho que esse reconhecimento, por isso que eu vejo o setor acadêmico que envolve, né, a bioquímica, as áreas, os químicos, né, nas áreas que estão ligadas a universidades, são importantíssimas para consolidar esses conceitos como o terroir na produção de cachaça e no produto em si. Porque quando eu faço um estudo sobre o que é a palavra terroir e o que ela representa no universo, né, vamos falar da gastronomia no todo, e quando eu falo gastronomia, eu estou trazendo isso para as bebidas em geral, para a cachaça não vai ser diferente. Eu vou trazer o terroir, vou registrar que essa cachaça ela tem um terroir. O que eu estou querendo dizer? Primeiro, ela tem local específico de produção, né? Eu posso produzir, eu tenho moço de cana, mas a cachaça ela tem que ser produzida no Brasil. Isso já por si já agrega esses identidades que o conceito de terroir está trazendo para a bebida, né? Primeira coisa. Quando eu falo de terroir, eu estou levando em consideração outras questões locais, principalmente. Eu estou levando em conta a questão do solo, eu estou levando em conta a questão do clima, eu estou levando em questão estou considerando as técnicas, né? As técnicas que eu tenho que aplicar para que essa bebida tenha esse conceito agregado a ela. Porque é técnica, gente. Cachaça é técnica. Cachaça não é um mero produto que eu vou lá, antigamente, lá no passado, poderia até ser, mas não é assim mais, né? Você tinha no passado, pegando o gancho da proposta, eu tinha a pinga, que começou na linha das aguardentes, e agora eu tenho a cachaça. Se eu tenho a cachaça, eu agreguei valores a elas que são fundamentais, seja de origem físico-químicas, culturais, regionais, que dão característica para a cachaça, especificamente porque ela é produzida naquele local, com esse reconhecimento de Paraty, que foi muito importante também. A gente está vendo esse caminho do terroir chegar, ser consolidado, e pode se estender e se equivaler para outras regiões do país. Parece que eu vi alguma coisa sobre uma cachaça lá do Ceará também, que ganhou, se eu não me engano. Viçosa. Acho que ela foi Viçosa do Viçosa Ceará. do Ceará. Quer dizer, gente, isso é fantástico. Isso é o reconhecimento que a bebida está ganhando. E isso está tudo intrinsecamente ligado com o conceito de terroir. A palavra é estrangeira porque ela não vem da nossa língua, né, latina. Ela não vem do nosso universo latino-americano, da língua portuguesa falada no Brasil. Mas ela tem as origens dela na Europa, e lá eles aplicam isso com muita seriedade. Os produtos artesanais, que eram artesanais pelo longo da história, em diversos países da Europa, eles foram valorizados pelo conceito de terroir e saíram desse conceito de artesanal e são reconhecidos pelo terroir deles, que é naquele país, naquela região, entendeu? E nós estamos fazendo isso com a cachaça, e nós temos que continuar fazendo isso para consolidar a bebida, para valorizar a bebida. Então, quando eu trago isso para a cachaça, eu estou dando um passo muito importante para que essa bebida seja cada vez mais valorizada. E eu não posso fugir disso mais, eu volto a insistir. A gente não pode retroceder no que nós já conseguimos, nós temos que continuar avançando para valorizar a bebida. E essas identificações, né, que são identificações de ordem técnica, cultural, bioquímica, cada vez mais os estudos estão avançando
para valorizar. Eu estou consolidando esse conceito de terroir, eu acho que ele tem que ser aplicado no Brasil, sim. Há críticas, eu estou importando palavra estrangeira, estou valorizando, pegando conceito lá de fora e trazendo para o Brasil. Eu acho que quem faz isso não está entendendo o que essa palavra significa quando eu estou trabalhando a questão de um conceito. Eu acho que ela faz muita diferença. Eu não sou contra isso, eu sou a favor. E eu acho que isso foi criado e nós não estamos desregularizando nada, pelo contrário, nós estamos valorizando o que a gente tem. É isso aí. Kelly, a gente sabe que a coquetelaria tem sido talvez o principal incentivador e talvez seja o que mais agrega valores monetários à cachaça. Né? Ultimamente, pelo menos, tem sido muito claro isso. A gente tem visto o quanto de cachaça tem sido comercializada por causa da coquetelaria e principalmente a cachaça de alambique, que a gente sabe, é muito claro, é responsável pelo melhor qualidade do coquetel. E aí, acompanhando essa evolução, né, e o quanto que a coquetelaria tem agregado, né, para a cachaça, na tua opinião, quais as principais estratégias que o produtor de cachaça, né, de uma forma geral, né, pode estar adotando para se manter competitivo nesse mercado, né, vendo, né, diante desse aumento da demanda pela cachaça na coquetelaria. Então, qual o passo que esse produtor pode dar para se manter competitivo? Você acha que é a qualidade ou o preço? Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, a gente vê que a coquetelaria ela realmente trouxe assim, ela abriu um espaço muito grande para a cachaça, né? Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não teríamos essa conversa, porque ninguém conhecia a cachaça na coquetelaria, né? Ninguém. Só tinha o nome, a única coquetel era caipirinha. E eu acho que agora não. Agora, essa emergência do movimento pela coquetelaria com cachaça, ela está trazendo essa visibilidade para o produtor. O produtor está descobrindo que o produto dele cabe e é aceito dentro de um ambiente que antigamente era considerado sofisticado, só bebidas no alto hall, né, estariam lá, né, os outros destilados do mercado que a gente reconhece. E agora ele está vendo que a cachaça dele está lá, está entrando nesse espaço também, né, está ganhando um espaço. E ela quer competir. Então, quando a gente fala do que ele pode fazer, primeira coisa que eu vejo é a questão da qualidade, né? Os demais destilados têm o seu valor pela qualidade, né? A gente sabe que a qualidade lá, o preço vai variar muito de região para região, mas a gente sabe que tem outras questões agregadas aí, né? Que podem interferir, mas principalmente a qualidade, porque quando eu consigo, um profissional de coquetelaria consegue, que é o bartender, desenvolver um coquetel com cachaça ao invés do outro destilado, ele está mostrando para esse produtor, porque aí o CMV, o movimento de venda do produto da cachaça está aumentando. Uma garrafa em média de cachaça, daí, dependendo de quantos ml ela tem, de 13 a 14 doses. Né? E aí, quando você pega isso e dilui no preço, né? E calcula quanto tempo que eu demorava para poder pôr uma garrafa nova no balcão. Com a coquetelaria isso mudou. Né? Isso é muito importante. Essa percepção. E esse produtor de cachaça está percebendo isso, que a cachaça dele está circulando muito mais nos balcões de restaurantes, de hotéis,
ou mesmo para um campeonato. Quando você vai, a gente que vai para o campeonato tá vendo lá 10 marcas. 10 marcas o cara vende. Por quê? Porque todas as pessoas que estavam ali podem experimentar daquele coquetel e vai ver que aquela caixa, poxa, essa cachaça dá um coquetel sensacional. Eu achei que era só caipirinha. Não, nós temos mais coisa pela frente e de altíssima qualidade. Então, eu estou valorizando esse produto, eu estou fazendo essa economia, esse cash da bebida circular. E aí, esse consumo. Eu não sei estatística, né, de controle de venda, mas eu tenho certeza absoluta que o cash de venda de cachaça tem aumentado significativamente. E para quem abriu espaço para cachaça nos balcões dos seus estabelecimentos com a coquetelaria, esse cash aumentou mais. Porque a partir do momento que ele se dispõe a fazer uma demonstração, uma degustação, pode ser de 2 coquetéis diferentes para provar que a cachaça de alambique, seja ela da branca ou envelhecida, ela cabe num coquetel, ela com certeza vai convencer outros clientes ali que vale a pena ele pedir, né, dele investir numa carta de coquetel para poder apresentar no estabelecimento e vai tornar esse estoque da cachaça dele, vai acionar o produtor e falar assim, cara, eu preciso que você me entrega tantas caixas da sua cachaça porque ela está dando rotatividade aqui no meu estabelecimento. Então, é um negócio. E a gente tem e essa apresentação dessa cachaça, ela tem que ser feita dessa forma. Eu vi isso lá em Salinas, e tenho visto pelos eventos que a gente participa, né? Eu tenho que formar novas gerações de consumidor de cachaça de forma consciente, até para desconstruir os males históricos e sociais que a cachaça registrou no passado. Mas eu tenho que oferecer isso de uma forma elegante, de uma forma saborosa, de uma forma bonita, com história mais bonita. Né? A gente tem que reconhecer que a história ela tem um lado positivo dela, sim, que não foi revelado, mas que ele pode ser revelado através da história, quando a gente vê um bartender fazendo um coquetel, que ele conta a história e a gente vê essas identidades. Essa cachaça ela tem uma história bonita. Eu estou construindo um conceito sobre esse coquetel através da cachaça, que ele tem uma história bonita. E eu estou apresentando isso para as pessoas. Então, eu acho que esses conceitos que estão em torno da cachaça, em torno que a coquetelaria está trazendo, conquistando um novo público, está só fazendo crescer, porque o consumidor de cachaça que bebia a cachaça de uma forma única, no shot, ele não sabia valorizar a cachaça. Isso era um ato de beber. Ele não estava entendendo o que estava naquele, o que tinha naquele produto. Agora, não. Quando eu conecto essa bebida através de um coquetel com outros insumos, com outros componentes, numa taça, e eu encanto a pessoa com aquilo, eu estou levando um encantamento pela bebida. Olha, a cachaça ela é bacana demais, eu não sabia que ela era tão gostosa de beber, porque tem que ficar essa sensação, é uma experiência positiva que eu tenho que levar para essa pessoa. É isso aí, é isso aí. Eu costumo falar com os produtores, gente, que a quantidade de cachaça que você vende para dose é muito menor, muito inferior que a quantidade de cachaça que você vende para coquetelaria. Então, é muito fácil fazer essa conta, né? É fácil analisar isso. Bom, gente, fechamos aqui, então, a nossa sabatina com a Kelly. Tá? Eu tenho uma coisa a falar da Kelly. Algum tempo atrás, eu montei uma palestra que dizia que fazia uma pergunta. Você se apoia ou você apoia esse movimento cachaceiro? Que existem pessoas que se apoiam nisso para se autopromover, mas tem pessoas que não estão nem aí, querem apoiar porque querem ver acontecer. E a Kelly é uma dessas pessoas, eu já falo isso para ela há muito tempo, além de ser inteligentíssima, a Kelly não tem problema para falar sobre qualquer tema. Então, minha amiga, obrigado de verdade por ter aceitado esse bate-papo, esse programa piloto. A gente está analisando
o que a gente pode melhorar nesse bate-papo, porque é um bate-papo Sim. sério, né? Não é uma live comum que a gente costuma fazer descontraindo, mas a gente tenta trazer assuntos pertinentes que possam ser importantes, né, analiticamente, para a evolução da nossa cachaça. Então, deixar aí a palavra com o Arnaldo e com o Otávio, e aí, logo depois, se você quiser fazer as suas considerações finais, tá? A gente vai ficar feliz com isso. Arnaldo? Kelly, gostei muito da sua participação, né, da sua contribuição para esse trabalho, e fico feliz aí, né, de ver que uma pessoa que tem pouco tempo, né, o tanto que você já desenvolveu nesse setor cachaceiro e a contribuição que você já está dando a esse setor. Parabéns aí, tá? Espero que outras pessoas como você entrem e nesse pouco tempo também vão somando força para o nosso setor. Obrigado. Eu vou deixar para comentar no final aí. Gostaria de agradecer a sua participação. Você serviu para a gente hoje aqui doses de lucidez, doses de perspectiva e de encantamento. As suas palavras, eu espero que os produtores assistem e que passem a pensar mesmo nesse processo de valorização que está associado total a esse processo de profissionalização, a se adequar a essa legislação que a cachaça tem, porque nós precisamos ser vistos como pessoas sérias, né? A cachaça precisa ser vista seriamente. E tudo que você falou foi uma dose de encantamento. Eu espero que as suas palavras elas reflitam na consciência dos produtores que assistirem e que pensem também na coquetelaria como tudo que você disse, né? Você disse exatamente sobre isso. Que eles pensem na coquetelaria, nessa porta de entrada para um consumo que traz ali uma complexidade, traz uma variedade na faixa etária. E a gente precisa disso, né? Que quando a cachaça cresce, todos nós crescemos, crescemos como nação, é muito importante. Eu agradeço novamente a sua participação. Muito obrigado. Obrigado, viu? Muito obrigado também, Otávio, né? A gente se conheceu nos eventos aí e a gente vem trazendo, né? Vem se apaixonando. Na verdade, eu acho que a gente se apaixonou pela cachaça. O tema é gigantesco, é muito vasto, está só acrescentando mais, fomentando essa discussão, né, sobre a bebida. Eu acho que isso é muito importante. Você vai falar, Fábio, ou eu já posso? Pode, você não pode, não, você deve. Tá. Eu agradeço, né, a oportunidade desse primeiro CanaCast, foi projeto piloto do nosso diálogo aqui, né? Muito obrigado, Arnaldo, pela essa parceria aí que você está trazendo, né, com o Fábio. Eu acho que e esse canal de trabalho, de apresentação da cachaça através dessa forma, né, já é um passo assim sensacional, em que você abre a comunicação com as pessoas em qualquer lugar do Brasil. Quem acessar o vídeo vai ver e pode tomar que toque, né, os produtores, como o Otávio falou, do universo que a gente tem, né? Essa bebida ela é maravilhosa, ela precisa ser reescrita. A história da cachaça ela está sendo reescrita. Cada movimento que a gente faz nesse sentido de divulgar a cachaça pela seriedade, pelos valores, pelo que ela pode agregar, pelo que ela oferece, porque hoje a cachaça ela está oferecendo ao cliente uma outra perspectiva de bebida, né? A gente está rompendo com isso também. O que era pinga não é pinga mais. É cachaça, merece o nosso respeito, merece o nosso valor. Eu, nas 3 últimas edições da revista da Ampar, que eu
publiquei textos exatamente tratando disso, dessa valorização da bebida, do papel que a cadeia produtiva toda tem de responsabilidade para construir isso, é uma responsabilidade que nós estamos puxando para nós, né? Do papel dos bartenders, que são os nossos profissionais, porque antigamente, gente, vamos pensar de uma forma muito ampla, no passado eu não tinha profissionais para falar da cachaça num balcão, do outro lado do balcão. Agora eu estou tendo um bartender que é um profissional sério, qualificado, que fez um estudo para montar um coquetel, que ele está apresentando a cachaça de uma forma diferente. Então, isso também é um ponto de divulgação, de valorização, de publicidade da bebida, que a gente não tinha. Então, a gente tem que germinar todas essas informações, fazer isso emergir como uma forma bacana de um produto de alta qualidade, fazer esses profissionais estimular a venda desses produtos através da coquetelaria e até mesmo a própria garrafa que sai do produtor, hoje ela sai com outro propósito de venda, ela sai com outro estímulo para chegar no mercado e formar novos consumidores da bebida, mas que valorizem, porque é o que acontece com os outros destilados lá fora. A gente sabe que uma pessoa que consome as bebidas destiladas daquele país, que são de origem daquele país, eles têm orgulho de beber essa bebida, de consumir, de dar de presente, eles têm orgulho de dar de presente, eles têm orgulho de ir no supermercado comprar, entendeu? Eles têm orgulho ao levar esse produto e oferecer lá num outro país para um amigo dele. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que fazer exatamente as mesmas coisas. Então, assim, eu estou muito feliz de fazer parte desse grupo, de trabalhar com vocês. Eu acho que nós estamos fazendo aqui um trabalho. E eu agradeço demais o Fábio, junto com o Arnaldo e junto com você, Otávio, que nós somos pessoas de uma nova geração trabalhando pela cachaça de uma forma construtiva, né, de uma forma valorosa, né, e de uma forma muito séria. Com questões econômicas, mas com questões sociais e culturais muito bem definidas e que só quer agregar para o produto. Nós só queremos agregar, nós queremos trazer o produto de uma forma diferente para a nossa sociedade. Nós, brasileiros, temos que reaprender a beber a cachaça e temos que valorizar a cachaça. E aí isso tem que se refletir no mercado externo. Então, muito obrigado por fazer parte de um grupo com vocês. Espero que eu tenha atendido as expectativas de vocês também, no que se refere ao roteiro e tudo do trabalho que a gente desenvolveu. Não tenha dúvida, minha amiga. Não tenha dúvida. E nós que agradecemos, na verdade, né? Bom, gente, esse foi o primeiro episódio do CanaCast, né? Semana que vem, quarta-feira da semana que vem, estaremos aqui com mais um convidado ou uma convidada, a gente ainda não sabe. Como eu te falei, é um episódio piloto, a gente vai melhorando, não é isso, Arnaldo, Otávio? A ideia é fortalecer essa ideia, né? O objetivo é trazer informação de verdade, como eu falei, informação séria, transparente. É o objetivo dessa parceria Cana Brasil e Pública Cachaça. Gente, boa noite, Otávio, boa noite, Arnaldo. Boa noite. Boa noite. E até semana que vem, gente. Tá, beijão. Saudações cachaceiras. Ok. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.